Sempre gostei de ouvir histórias estranhas, principalmente aquelas que circulavam entre familiares e vizinhos do interior, sobre casas antigas, aparições e acontecimentos que ninguém conseguia explicar. Eu sempre ria por dentro, achando que eram exageros, mas ao mesmo tempo me pegava imaginando como seria viver algo assim. Hoje eu me arrependo desse pensamento, porque o que aconteceu comigo foi tão real que ainda sinto o peso daquilo me observando cada vez que entro em um lugar silencioso demais. Tudo começou numa noite comum, depois de um dia cansativo de trabalho. Eu moro sozinho em um pequeno apartamento e costumo relaxar assistindo qualquer coisa na televisão antes de dormir. Acontece que, naquela noite, a energia caiu de repente. Fiquei no escuro completo, só com a luz fraca da rua entrando pela janela. Peguei o celular para usar a lanterna, mas a bateria estava em 3%. Decidi não gastar, deixei o aparelho na mesa e me deitei, esperando que a energia voltasse logo. Foi então que percebi um detalhe que me incomodou profundamente. O barulho do prédio parecia ter sumido. Normalmente eu ouvia passos de vizinhos, portas batendo, alguém subindo as escadas, até conversas abafadas. Mas naquele instante havia um silêncio absoluto, um silêncio que não parecia natural. O tempo passava e eu não conseguia dormir, porque comecei a escutar um som baixo, vindo do corredor. Era como se alguém respirasse muito perto da minha porta, mas sem se mover. Eu prendi a respiração, tentando distinguir melhor, e o que ouvi foi algo pior ainda. A respiração imitava a minha. Cada vez que eu inspirava, o som do outro lado da porta fazia o mesmo. Cada vez que eu expirava, ele acompanhava, como se fosse um reflexo meu. O celular piscou, indicando 1% de bateria, e apagou de vez. Senti a escuridão pesar mais, como se tivesse tomado conta do espaço. Fiquei imóvel, deitado, sem coragem de me levantar para checar a porta. Depois de alguns minutos, o som cessou. Eu achei que estava imaginando coisas, talvez fosse só cansaço, mas quando finalmente criei coragem para espiar, percebi algo que me deixou em choque. Pela fresta inferior da porta, uma sombra se movia, como se alguém estivesse parado ali, completamente imóvel, apenas esperando. Não havia luz suficiente para projetar aquilo. Era impossível. Recuar parecia inútil, mas foi o que fiz. Voltei para a cama e me cobri até a cabeça, sentindo o coração disparar. Foi nesse momento que ouvi o estalo da maçaneta girando devagar, como se alguém tivesse tentado abrir a porta sem fazer barulho. O tranco não se completou, mas o gesto foi claro. E logo em seguida, veio um som abafado, como se alguém tivesse encostado os lábios contra a madeira e sussurrado uma única palavra: entra. Aquela voz não parecia humana. Era áspera, rouca, como se fosse um sopro atravessando uma garganta cheia de poeira. Eu sabia que não podia ter sido um vizinho, e muito menos uma brincadeira. Fiquei a noite inteira acordado, sem me mover, até que finalmente ouvi os sons da cidade voltando. Carros passando, portas batendo, e, logo depois, a energia retornou. A luz elétrica trouxe um alívio imediato, mas eu sabia que havia sido real. Algo tinha estado ali. Durante o dia, tentei me convencer de que talvez estivesse cansado, mas cada vez que lembrava do sussurro, sentia minha pele arrepiar. Alguns dias se passaram sem nada estranho, até que uma madrugada fui acordado por batidas leves no vidro da janela. Pensei que fosse o vento, mas quando olhei, vi uma marca de mão estampada no lado de dentro, como se alguém tivesse pressionado a palma contra o vidro por muito tempo. A mão estava gelada ao toque, úmida, e eu não consigo explicar como aquilo apareceu ali. Depois disso, o padrão se repetiu. Sempre à noite, em momentos de silêncio absoluto, eu sentia a mesma presença. Às vezes no corredor, às vezes na janela, outras vezes até dentro do quarto. A pior foi quando, ao acordar de madrugada, encontrei todas as portas do apartamento abertas, inclusive a do armário, e senti o colchão afundar ao meu lado, como se alguém tivesse se deitado comigo. Eu não tive coragem de olhar, apenas permaneci imóvel, rezando para que o peso desaparecesse. Mas ele ficou ali até o amanhecer. Conversei com alguns vizinhos, tentando de maneira sutil descobrir se alguém também passava por coisas estranhas. A maioria não tinha nada a dizer, mas uma senhora do andar de cima comentou que, desde a construção do prédio, histórias circulavam sobre trabalhadores que morreram durante a obra, soterrados por um desmoronamento. Ela disse que algumas pessoas acreditavam que o prédio foi erguido sobre corpos que nunca foram retirados. Eu queria rir disso, mas não consegui. Aquilo parecia fazer sentido, porque a sensação que eu tinha não era de uma presença única, mas de várias, como se o prédio todo estivesse impregnado de algo invisível. Naquela noite, para testar minha própria sanidade, decidi gravar o ambiente enquanto dormia. Coloquei o celular carregado na mesa e deixei a câmera ligada. No dia seguinte, com medo, assisti à gravação. Durante horas, nada de anormal. Até que, por volta das 3 horas da manhã, o vídeo registrou um som inconfundível.
Primeiro, o barulho da porta se abrindo, depois passos lentos atravessando o quarto. Eu estava dormindo na gravação, mas meu corpo se mexia, como se sentisse. O mais perturbador foi que, pouco antes de a câmera desligar sozinha, uma silhueta escura se inclinou sobre mim na cama. Não tinha rosto, apenas um vazio que parecia sugar a luz. E então o vídeo acabou. Não consigo mais dormir em paz. Cada vez que fecho os olhos, sinto aquela coisa ao meu lado, respirando como se fosse meu reflexo. Não importa onde eu esteja, em casa ou em qualquer outro lugar, a sensação me persegue. Sei que não estou sozinho, e sei que não é uma simples impressão. Porque, na última vez em que tentei ignorar, acordei com arranhões fundos no braço, marcas que pareciam mãos tentando me segurar. O problema é que eu moro sozinho, e a porta estava trancada. Eu costumava rir das histórias que ouvia. Agora eu sei que elas nunca foram exagero. Elas só não tinham acontecido comigo ainda. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas preciso admitir que algumas coisas simplesmente não têm explicação. Sempre pensei que medo fosse uma reação da mente diante do desconhecido, algo que desapareceria quando a lógica fosse aplicada. Mas o que vivi em um fim de semana prolongado no interior mudou a forma como enxergo o silêncio, a escuridão e a solidão. Um amigo do trabalho me ofereceu a chance de passar alguns dias em uma chácara de sua família. Disse que era um lugar tranquilo, perfeito para descansar da cidade. Eu aceitei na hora, principalmente porque precisava me desligar da rotina estressante. O lugar ficava em uma área isolada, sem vizinhos próximos, e a casa principal era antiga, construída com madeira escura que rangia a cada passo. Cheguei numa sexta-feira à tarde, coloquei minhas coisas no quarto e passei o resto do dia explorando os arredores. No início, foi tudo maravilhoso. O ar fresco, o cheiro das árvores, o canto dos grilos à noite. Mas quando a madrugada chegou, percebi que a sensação de isolamento era mais intensa do que eu esperava. O silêncio do lugar não era natural. Não havia latido de cachorro distante, nem coachar de sapos, nada. Apenas o vento, que parecia trazer consigo um som que eu não sabia identificar, como um murmúrio arrastado. Decidi ignorar e fui dormir, mas no meio da noite acordei com a impressão de que alguém havia passado pelo corredor. A porta do quarto estava entreaberta e vi um clarão breve, como se alguém tivesse acendido uma vela. Achei que fosse coisa da minha cabeça e voltei a deitar. Só que, ao fechar os olhos, ouvi claramente um arrastar de pés. Não era um passo firme, era como se alguém deslizasse pelo chão, arrastando algo pesado. O som vinha de dentro da casa. Levantei rápido, acendi a luz do quarto e abri a porta. O corredor estava vazio. Andei até a sala, depois até a cozinha, mas não havia nada fora do lugar. Voltei para o quarto e encontrei a janela aberta. O estranho é que eu tinha certeza de que a havia deixado fechada, porque o vento frio da noite me incomodava. Tranquei e tentei novamente dormir. Na segunda noite, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava lendo no quarto, quando ouvi 3 batidas secas vindas do andar de baixo. A casa tinha um porão pequeno que eu não tinha explorado. Pensei em deixar para lá, mas a insistência das batidas não parava. Peguei a lanterna e fui verificar. O acesso era por uma porta estreita ao lado da cozinha. Quando abri, um cheiro de mofo e terra molhada tomou conta do ar. Desci os degraus devagar, iluminando o espaço escuro. O porão era simples, só algumas prateleiras enferrujadas e caixas velhas. Mas no chão havia algo que me fez gelar, marcas circulares desenhadas na poeira, como se alguém tivesse arrastado os pés em um movimento repetitivo. Eram círculos perfeitos, sobrepostos, como se a pessoa tivesse caminhado em volta do mesmo ponto várias vezes. No centro, a terra parecia mais escura, úmida, como se tivesse sido mexida recentemente. Saí correndo de lá e tranquei a porta. Passei o resto da noite em claro, com a sensação de que alguém caminhava em círculos debaixo de mim, repetindo aquele movimento sem parar. A cada barulho do assoalho, eu sentia como se a casa respirasse junto, quase no mesmo ritmo. No terceiro dia, quando já estava pensando em ir embora antes do combinado, percebi que não estava sozinho no quarto. Acordei de madrugada e vi, pelo reflexo do espelho do guarda-roupa, que havia algo parado ao lado da cama. Não consegui distinguir bem, mas parecia uma figura muito alta, magra demais, imóvel, olhando para mim. Quando virei para encarar, não havia nada. Só que, no espelho, a sombra continuava lá, imóvel, como se não tivesse percebido que eu já havia. Meu corpo inteiro paralisou. Não sei quanto tempo fiquei encarando aquele reflexo, até que, sem qualquer movimento, a sombra começou a se inclinar para frente, como se quisesse se debruçar sobre mim. O espelho emitiu um estalo, como se estivesse prestes a rachar,
e no mesmo instante eu gritei e acendi todas as luzes. O reflexo sumiu. De manhã, tentei me convencer de que era sonho, mas quando fui fechar a porta do porão, percebi que a terra no centro estava mais funda, como se alguém tivesse cavado durante a noite. Era impossível não associar com a sombra. A ideia de que algo estava preso ali embaixo, tentando sair, começou a me atormentar. Na última noite, antes de ir embora, tomei a decisão de gravar tudo. Deixei meu celular filmando o quarto enquanto fingia dormir. No vídeo, registrado às 3 da manhã, eu apareço deitado, imóvel. Então, a porta do quarto se abre devagar, sem que ninguém apareça. Só que a câmera captou um detalhe aterrador. No espelho do guarda-roupa, uma silhueta escura atravessa o quarto e para ao lado da cama. O reflexo se inclina sobre mim, exatamente como eu havia visto antes, mas dessa vez meu corpo começa a se mover, como se eu estivesse sendo pressionado para baixo. Minutos depois, o vídeo mostra marcas aparecendo sozinhas no lençol, como dedos afundando o tecido. Quando assisti, quase quebrei o celular de tanto medo. Não quis passar mais uma noite ali. Juntei minhas coisas às pressas, saí antes do amanhecer e nunca mais voltei. Até hoje não consigo entrar em um quarto com espelho sem sentir que há algo atrás de mim. Sei que muitos vão dizer que foi imaginação, que eu estava sugestionado pelo lugar isolado, mas as gravações estão comigo. Eu as assisto às vezes, na tentativa de entender. E o que mais me apavora é que, em uma das últimas cenas, enquanto o reflexo ainda está debruçado sobre mim, ele parece se virar lentamente para a câmera. O rosto não é um rosto. É apenas uma mancha escura, com algo que parece um sorriso largo demais, fixo, que ocupa quase toda a extensão. Desde então, eu evito falar sobre isso. Só compartilho agora porque a cada noite, mesmo em meu próprio apartamento, começo a ouvir o mesmo arrastar de pés vindo do corredor. E sei que não importa onde eu vá, aquilo não ficou preso na chácara. Sempre me considerei uma pessoa cética. Cresci acreditando que tudo podia ser explicado de forma racional, que fantasmas e entidades eram apenas invenções para assustar crianças. Mas existe algo que me atormenta até hoje, algo que nenhum raciocínio lógico conseguiu justificar. Alguns anos atrás, fui chamado para substituir um vigia noturno em um galpão desativado na periferia. Era um trabalho temporário, apenas algumas noites, até que o novo funcionário fosse contratado. O lugar era enorme, cheio de corredores estreitos, com janelas quebradas e um cheiro de ferrugem impregnado nas paredes. Me disseram que era tranquilo, que ninguém se aproximava dali porque estava abandonado havia anos. Só que, desde a primeira noite, percebi que havia algo errado. O silêncio daquele galpão não parecia comum. Não era apenas ausência de barulho, era como se o próprio ar fosse denso, abafando cada passo que eu dava. A lanterna iluminava só alguns metros à frente, e a sensação de estar sendo observado era constante. Tentei ignorar, dizendo para mim mesmo que era apenas o desconforto de estar sozinho em um espaço enorme. Mas na segunda ronda percebi algo estranho. Enquanto caminhava por um dos corredores, vi marcas nas paredes. Eram arranhões profundos, paralelos, que percorriam quase todo o comprimento. Passei a lanterna devagar e percebi que não eram antigos. A poeira em volta estava intacta, mas dentro dos sulcos a superfície era mais clara, como se tivesse sido feita recentemente. O detalhe que mais me incomodou foi que os arranhões estavam em alturas diferentes, alguns muito baixos, outros quase no teto, como se algo tivesse escalado as paredes. Continuei, tentando não pensar muito, até que cheguei ao escritório central. Era a única sala que ainda tinha móveis. Uma mesa velha, cadeiras quebradas, um arquivo de ferro enferrujado. Resolvi me sentar um pouco. Foi nesse momento que ouvi um som distante, algo metálico caindo no chão, ecoando pelo galpão. Peguei a lanterna e saí para verificar. Andei por quase 10 minutos até chegar ao setor de armazenamento, mas não encontrei nada caído. O espaço estava vazio, exceto por uma coisa que não deveria estar lá, uma cadeira de ferro, colocada bem no centro do depósito. Aquilo me deixou desconfortável. Eu sabia que não havia cadeira nenhuma ali na ronda anterior. Me aproximei devagar, iluminando em volta, esperando encontrar alguém, mas não havia ninguém. Toquei na cadeira e percebi que estava gelada, como se tivesse sido tirada de um lugar úmido. Resolvi arrastar para o canto, mas quando me virei para sair, juro que ouvi o arranhar de algo no chão atrás de mim. Quando iluminei de volta, a cadeira estava no centro novamente. Voltei para o escritório apavorado, trancando a porta. Tentei ligar para o encarregado, mas o celular não tinha sinal dentro do galpão. Fiquei a noite inteira sentado, sem dormir. De manhã, quando outro vigia chegou para me render, não encontrei coragem de contar nada. Na noite seguinte, fui com a ideia de encarar tudo como ilusão da mente cansada.
Fiquei a maior parte do tempo na sala, mas em certo momento ouvi passos vindos do corredor. Eram lentos, pesados, arrastados. Não parecia corrida, nem movimento de animal. Peguei a lanterna e fiquei esperando que algo aparecesse na porta. Mas o que aconteceu foi pior. Os passos pararam, e logo depois começaram a ecoar no teto, como se algo andasse acima de mim, seguindo o mesmo ritmo. Subi pela escada lateral até a parte superior do galpão, onde havia passarelas metálicas antigas. Quando iluminei, percebi marcas de mãos nas barras de ferro, impressões recentes, como se estivessem cobertas de uma substância escura, lembrando graxa ou sangue seco. O mais perturbador é que as marcas não eram humanas. Os dedos eram compridos demais, afiados nas pontas, deixando rastros como garras. Desci correndo e decidi não subir mais ali. Mas o pior ainda estava por vir. Na quarta noite, enquanto fazia a ronda final, ouvi uma espécie de murmúrio vindo de um dos depósitos. Era baixo, quase como um choro abafado. Pensei que alguém pudesse ter invadido, então segui até lá. Quando abri a porta, a luz da lanterna revelou dezenas de cadeiras espalhadas pelo chão, todas voltadas para a parede do fundo, onde não havia nada além de concreto descascado. O murmúrio parou imediatamente. Fiquei parado, tentando entender, até perceber que havia algo escrito na parede, em letras enormes e tortas: "Senta". Naquele instante, uma das cadeiras deslizou alguns centímetros sozinha. Depois outra. Até que todas começaram a se arrastar, formando uma fileira diante da parede. Larguei a lanterna e corri. Voltei para o escritório e tranquei a porta, mas minutos depois ouvi o som metálico das cadeiras sendo arrastadas pelo corredor, como se estivessem sendo empurradas em direção à sala. O barulho se aproximava devagar, e quando finalmente parou, percebi que algo havia encostado na porta. O rangido de metal contra a madeira indicava que as cadeiras estavam empilhadas ali, bloqueando a saída. Passei o resto da madrugada preso, ouvindo batidas leves na parede, acompanhadas de uma respiração forte e irregular do lado de fora. Só consegui sair quando amanheceu, empurrando as cadeiras com toda a força. Depois disso, não aceitei mais voltar. Pedi demissão imediata, mesmo sem receber o pagamento integral. Mas o mais assustador foi o que aconteceu dias depois, em minha própria casa. Estava deitado quando ouvi um arrastar metálico no chão da sala. Corri para acender a luz e vi minha cadeira de madeira encostada bem diante da parede, virada para ela, como se tivesse sido colocada ali por alguém. Eu moro sozinho. Desde então, todas as madrugadas, acordo e encontro uma cadeira da casa em posição diferente, sempre voltada para alguma parede. Já tentei me livrar delas, mas outras acabam surgindo. Uma vez acordei no chão, sentado em uma delas, sem lembrar como fui parar ali. Hoje, enquanto escrevo isso, tem uma cadeira parada atrás de mim. Não sei quando ela apareceu. Não sei por quanto tempo posso continuar ignorando. Mas sinto que, mais cedo ou mais tarde, vou ser obrigado a sentar. Sempre fui acostumado a viajar de ônibus durante a noite. A estrada vazia, as luzes passando rápidas pela janela e o balanço constante do veículo sempre me ajudaram a dormir. Para mim, era a maneira mais prática e econômica de visitar parentes em outras cidades. Nunca imaginei que uma dessas viagens se tornaria o episódio mais perturbador da minha vida. Naquele dia, comprei a passagem para o último horário. O embarque seria perto da meia-noite. O terminal estava quase deserto, e isso já me deixou um pouco desconfortável. Normalmente, ainda se via movimento de gente embarcando ou chegando, mas naquela noite parecia tudo mais silencioso. O motorista pediu os bilhetes e me deixou entrar. Para minha surpresa, havia pouquíssimas pessoas no ônibus. Contei rapidamente. Éramos 7 passageiros, todos espalhados, cada um em seu próprio mundo. Escolhi um assento no meio, perto da janela. As luzes se apagaram logo depois da partida, restando apenas um brilho fraco dos postes ao longo da estrada. Coloquei meus fones e tentei relaxar. As horas passaram devagar, e em certo ponto percebi que o ônibus parecia estar mais vazio do que antes. Olhei em volta e tive a impressão de que alguns passageiros haviam simplesmente desaparecido. No início, pensei que tinham descido em alguma parada, mas eu não lembrava de o motorista ter feito qualquer pausa. A estrada continuava contínua, sem postos, sem cidades, sem nada. O detalhe que me incomodou foi perceber que o motorista não olhava para os lados. Ele dirigia com o corpo rígido, fixo, encarando a frente, sem se mover. Uma vez ou outra, quando o retrovisor refletia seu rosto, parecia não piscar. Tentei não pensar muito e fechei os olhos. Foi então que ouvi alguém sentar ao meu lado. O estofado afundou de repente, mas quando olhei, o banco estava vazio. Mesmo assim, a pressão continuava lá,
como se alguém invisível estivesse ocupando o espaço. Meu corpo congelou. Tentei me afastar, mas percebi que os outros passageiros, aqueles poucos que ainda restavam, estavam todos virados para mim, encarando em silêncio. Nenhum piscava. Olhei novamente para o banco ao lado e vi, pela janela refletida, uma figura sentada. Era algo magro demais, de pele escura e sem traços de rosto. O reflexo era nítido, mas quando virei a cabeça, o banco estava vazio. A viagem continuou, e a cada quilômetro o ambiente parecia mais irreal. A estrada não tinha curvas, não havia placas, não passava nenhum outro carro. Era como se estivéssemos presos em um trajeto interminável. As luzes internas começaram a piscar, e em cada falha de iluminação eu via algo diferente. Uma vez, o corredor parecia estar cheio de pessoas em pé, todas imóveis, viradas para mim. No clarão seguinte, o corredor estava vazio de novo. Em determinado momento, uma das passageiras, uma mulher de cabelos longos, sentada algumas fileiras à frente, começou a chorar baixinho. O som foi aumentando, se transformando em soluços altos, até que se calou abruptamente. Quando passei a lanterna do celular naquela direção, percebi que o banco dela estava vazio. Mas o choro continuava, agora vindo debaixo do assento. Não tive coragem de me aproximar. Decidi ir até o motorista. Caminhei pelo corredor tentando ignorar a sensação de olhos me seguindo. Quando cheguei perto, perguntei se faltava muito para chegarmos. Ele não respondeu. Toquei no ombro dele, e a reação me deixou sem ar. A cabeça virou devagar demais, como se estivesse sendo forçada, e o rosto não tinha boca. Apenas olhos fixos, fundos, que refletiam a estrada como dois faróis apagados. Corri de volta para o meu assento, mas encontrei outra coisa. O ônibus agora parecia cheio novamente. Cada banco ocupado por figuras imóveis, todas voltadas para frente. Não eram pessoas comuns. Seus corpos pareciam secos, como se estivessem mumificados. O cheiro de poeira tomou conta do ar. Sentei no primeiro lugar livre que encontrei, sem olhar para os lados. A viagem parecia não ter fim. O relógio do celular travou em 3h17 da manhã, como se o tempo tivesse parado. Eu já não sabia se estava acordado ou sonhando. Em algum ponto, cochilei de exaustão. Quando abri os olhos, o ônibus estava parado em frente a uma estrada deserta, cercada por árvores retorcidas. Todos os passageiros haviam desaparecido. Levantei trêmulo, desci os degraus e coloquei os pés no chão frio. O ônibus fechou as portas atrás de mim e partiu em silêncio, deixando-me sozinho na escuridão. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, tentando entender. Caminhei sem rumo até que avistei luzes ao longe. Era um posto de gasolina abandonado. Entrei para procurar ajuda, mas não havia ninguém. Apenas restos de móveis quebrados e um telefone antigo preso na parede. Peguei o fone e, para minha surpresa, havia sinal. Mas do outro lado ninguém falava. Tudo que ouvi foi o som de um ônibus passando devagar, com cadeiras rangendo como se estivessem sendo ocupadas. Consegui chegar até uma estrada principal horas depois, quando o sol já estava nascendo. Um caminhoneiro me encontrou, me levou até a cidade mais próxima e disse que aquela região não tinha linhas de ônibus há anos. Até hoje eu não sei se embarquei em algo real ou em algum tipo de viagem que não pertencia a este mundo. Mas toda vez que pego o transporte coletivo à noite, sinto o assento ao meu lado afundar sozinho. E quando olho pelo reflexo da janela, ainda vejo aquela figura magra, sem rosto, me acompanhando em silêncio.